Olá, turma. Vou fazer essa aula aqui para repor a aula de hoje, terça, dia 23. Repor assim, hoje é terça, dia 23. Eu só vou deslocar meio que o horário. Não vai ser síncrono, porque eu não vou poder exatamente no horário nosso, mas essa aula vai ficar gravada para vocês. Beleza? E hoje a gente encerra o capítulo 3, porque a gente já estava no finalzinho dele mesmo. Capítulo 3 não, capítulo 2. E é suficiente para a gente começar já o capítulo 3. Então, bora lá. A última discussão que a gente fez foi aquela questão de energia, trabalho realizado para acumular uma certa quantidade de carga no espaço. E aí, tipo, tínhamos aquela análise de qual que é a energia necessária ou qual é o trabalho realizado. Se a gente acumulasse cargas pontuais, e a gente vem trazendo do infinito uma carga de cada vez, né, e à medida que a gente vem colocando uma carga aqui, as próximas cargas vão ficando, a princípio, cada vez mais difícil de trazer. Porque quando você tem uma quantidade já de cargas aqui que vai gerar um campo elétrico no espaço, vamos supor que a gente está aglomerando aqui um monte de cargas de mesmo sinal. Então, tipo, positivas, tá? Todas as linhas de campo elétrico se repelindo. A próxima carga positiva que a gente tem que trazer tem que vencer a força repulsiva que vai ser gerada por essas cargas. E aí, quando a gente colocar essa nova carga aqui, ela vai acrescentar um pouquinho mais no campo elétrico, fazendo com que a próxima carga positiva seja ainda mais difícil, porque cada vez mais que a gente vem acrescentando uma nova carga, a força de repulsão é maior para a próxima. Certo? Então, a gente foi calculando o trabalho para trazer de uma em uma e fizemos uma somatória para qual que é o trabalho total para fazer um aglomerado de cargas pontuais. E depois a gente generalizou isso para uma distribuição de carga contínua. E a gente fez aquela discussão sobre se a energia armazenada nesse trabalho que foi realizado, se ele fica armazenado nas cargas em si, que estão localizadas, ou no campo elétrico por elas produzidas. Porque a gente tinha duas expressões, né? No final das contas. A gente tinha essa expressão aqui, que era que a gente chegava quando a gente ia acumulando carga por carga, até gerar uma densidade de carga ρ. E aí, essa expressão fornece para a gente qual é a energia total acumulada, que a gente poderia interpretar que ela está acumulada nessa densidade de carga ρ. Eu não sei o que aconteceu aqui. Não respondem. Agora eu tenho que esperar a boa vontade do computador, que ele já está começando a ficar velhinho, tadinho. Beleza, e a gente poderia interpretar que a quantidade de energia potencial armazenada no sistema, toda vez que eu faço isso, que eu dou Ctrl Z para ele voltar uma ação para apagar o que eu fiz lá, ele tem que pular lá para o final. Então a gente poderia interpretar que a energia armazenada está na carga. Mas aí a gente faz um monte de manipulação matemática e chega nessa expressão aqui. Onde essa expressão, a gente obtém a mesma energia, o mesmo trabalho realizado para acumular aquela carga, só que ela é calculada em termos do campo elétrico produzido por esse aglomerado de cargas. E aí a gente poderia interpretar que a energia está no campo elétrico, e a gente definiu a densidade de energia, né, que estava armazenada no campo elétrico. E aí fica aquela pergunta: a energia está armazenada na carga, no campo elétrico ou nos dois? Não é nos dois, porque isso daria a entender que se a gente fosse calcular a energia, a gente teria que vir aqui e somar a energia que está acumulada na distribuição de carga ρ, mais a energia que está acumulada no campo elétrico. Ixi, agora eu usei E, né? Esse E aqui a gente já está acostumado para o campo elétrico.
dá a impressão que se a energia estivesse armazenada nos dois, tanto na carga quanto no campo elétrico, eu teria que somar a energia armazenada na carga mais a energia armazenada no campo elétrico, e isso não é verdade. Ou é um, ou é outro, porque essa expressão, calculado a partir do ponto de vista de que a energia está no campo elétrico, ou essa expressão, calculada a partir do ponto de vista que a energia está acumulada na carga, as duas fornecem o mesmo resultado. Então a gente escolhe qual delas usar. Mas as duas fornecem o mesmo resultado, e é esse resultado que as duas fornecem que é o correto. Ou é um, ou é outro, e as duas estão corretas, não é a soma das duas. Então, ou a gente interpreta que está no campo, ou interpreta que está na carga. Na eletrostática, tanto faz a escolha de interpretar que está no campo ou que está na carga. Mas quando entra movimento, quando a gente está na elerodinâmica, né, quando tem movimento de cargas, é importante a gente considerar que a energia está no campo elétrico. Então, na verdade, é mais útil isso e fica mais... sugere para a gente que é uma interpretação mais real. Que realmente a energia deve estar armazenada no campo elétrico e não nas cargas. Beleza, a gente encerra esse assunto sobre a parte da energia. E falta só discutirmos, para encerrar esse capítulo, condutores e capacitores. Condutores, é só fazer uma discussão sobre o comportamento deles, que para vocês vai ser uma revisão, que vocês já estão careca de saber o comportamento dos condutores. Primeiro, a ideia de um condutor, a gente pode definir ele segundo propriedades eletrostáticas. E a definição de condutor na eletrostática seria exatamente aquele material onde o campo zera no interior. Ele não permite a existência de um campo eletrostático no interior. Ele permite campo variando no tempo. Né? Se a gente aplicar um certo campo elétrico aqui, por alguns instantes de tempo muito curtos, esse campo pode existir no interior do condutor. Mas a questão é que, como o condutor possui elétrons livres, os elétrons eles vão reagir a esse campo elétrico. Então, se a gente tem um campo elétrico aqui que está apontando da esquerda para a direita, então os elétrons livres são cargas negativas, eles vão ficar sob a ação de força, porque é uma carga na presença de um campo elétrico, então surge uma força. Então temos aqui a carguinha, um elétron, sobre ele vai surgir uma força contrária ao campo elétrico. O computador vai lá, pensa aí. Uma força que é dada por QE. No caso, esse Q é menos E, né, que é a carga do elétron. Então, o elétron vai ficar sob a ação de uma força elétrica, todas as cargas vão ficar sob a ação de uma força, inclusive o núcleo dos átomos que compõem esse material aqui. Só que os átomos estão presos, então eles não vão andar. Já os elétrons estão livres. Você tem uma nuvem de elétrons aqui que pode se deslocar livremente por toda a extensão do condutor. Então, quando a gente aplica o campo elétrico, um monte de elétrons livres que estão no condutor eles vão se deslocar para a esquerda e vão se acumular todos na extremidade esquerda, deixando a extremidade direita com falta de elétrons. E o que acontece? Por conta disso, surge um campo elétrico interno que vai da direita para a esquerda, porque vai das cargas positivas até as cargas negativas. Então, esse campo interno, gerado pelo deslocamento de cargas no condutor, cancela aqui dentro esse campo vermelho aqui. É claro que ele não cancela aqui fora, porque esse campo está só dentro, esse campo dessa forma. Mas é claro também
que existe um campo elétrico devido a esse deslocamento de carga positiva do lado direito e carga negativa do lado esquerdo, existe um campo elétrico aqui de fora. Então, o campo elétrico de fora não vai ser mais o formato desse vermelho aqui. Vamos supor que esse campo elétrico vermelho fosse um campo uniforme. Então, fora não vai ter mais esse formato, porque agora vai se somar com o campo elétrico gerado pela distribuição de cargas, que vai do positivo para o negativo. Vai do positivo para o negativo. Então, vai surgir uma distribuição de carga aqui, que vai gerar um campo elétrico, que esse campo elétrico vai distorcer o formato do campo elétrico que estava aqui fora. A questão é que dentro ele vai se anular completamente. Por que aqui dentro ele gera um campo que tem um formato tal que anula completamente? Porque enquanto não anular completamente, enquanto o campo elétrico no interior não for anulado completamente, vamos supor que restou um resquíciozinho de campo elétrico fraco desse vermelho, porque anulou com parte do campo elétrico gerado pela distribuição de carga, que vai da direita para a esquerda, mas não anulou completamente. Essa distribuição de carga não foi o suficiente para anular completamente. O que aconteceria? Vai lá, dá tempo para você pensar, computador. O que acontece é que ainda existe campo elétrico aqui dentro. Enquanto existir campo elétrico aqui dentro, elétrons vão se deslocar sob o impulso desse campo elétrico. Enquanto existir campo elétrico, os elétrons livres vão se deslocar. Certo? O condutor, ele tem muitos elétrons livres. Ele tem elétrons livres suficiente para conseguir, ao se deslocar, gerar um campo elétrico contrário que sempre vai anular o campo elétrico aqui no interior. Então eu posso aplicar um campo elétrico externo intenso o suficiente, o tanto que eu quiser, que não importa a intensidade do campo elétrico aqui dentro, tem carga suficiente para se deslocar e anular o campo elétrico aqui? A princípio tem, só que a gente nunca vai alcançar o limite de não ter mais cargas livres, elétrons livres, para conseguir anular, porque se o campo elétrico externo que a gente estiver aplicando for tão intenso assim, que exigiria que todos os elétrons livres que o condutor possui se desloquem aqui para a esquerda, na verdade, esse campo elétrico vai arrancar esses elétrons livres do condutor. A gente não vai estar numa situação eletrostática. Tá? A gente nunca vai entrar em equilíbrio eletrostático com um campo tão intenso assim. Então, antes mesmo de a gente aplicar um campo elétrico externo que exigiria que todos os elétrons livres do condutor se desloquem, esse campo elétrico externo vai ser o suficiente para arrancar os elétrons, não sei se existe, arrancar os elétrons desse condutor, gerando aquela centelha, né? A gente ia ver as descargas acontecendo aqui. Enquanto isso acontecesse, a gente nunca ia entrar em equilíbrio eletrostático e a gente não estaria falando em situação eletrostática. A gente falar que o condutor é aquele material que sempre anula o campo elétrico no seu interior, isso é em condições eletrostáticas. Estamos na eletrostática. Então, em eletrostática, estamos falando que foi aplicado um campo elétrico, as cargas elétricas no interior do condutor conseguiram se deslocar o suficiente para neutralizar o campo no interior. Então, as cargas elétricas se deslocaram para o sentido oposto do campo, os elétrons, né? Não as cargas elétricas, os elétrons, porque continua tendo carga elétrica também do lado direito, só que sinal contrário, positivo. E esse deslocamento gerou um campo interno que neutraliza todo o campo resultante aqui dentro. Enquanto não neutralizar o campo resultante, vai ter elétrons livres se deslocando, gerando um campo interno até anular completamente o campo resultante lá dentro.
antes desse campo externo aqui, se esse campo externo for muito intenso, a ponto de falar que para anular ele seria necessário que todo o elétron livre do condutor se deslocasse para a esquerda, é porque esse campo é tão intenso que antes mesmo dos elétrons todos se deslocarem, ele ia começar a arrancar os elétrons do condutor e a gente nunca chegaria ao equilíbrio eletrostático, e por não estar em equilíbrio eletrostático, a gente não poderia falar que o campo elétrico aqui dentro é zero. Isso é só no equilíbrio eletrostático. Então, a primeira condição que a gente já sabe sobre condutores é: o campo é zero no interior, por conta das características do condutor de possuir elétrons livres suficiente para sempre zerar o campo lá dentro nas condições de equilíbrio eletrostático. Então, campo é igual a zero no interior. Quando para? Não, para não. Quando se alcança o equilíbrio eletrostático. Então, a primeira característica que a gente tem dos condutores: campo no interior é sempre zero. Campo eletrostático no interior é sempre zero. Quase que uma definição de condutor, que é aquele material que sempre anula o campo no seu interior. Definição eletrostática. Definição eletrodinâmica pode ser aqueles materiais que têm uma condutividade alta ou uma resistividade baixa. E aí a gente definiria a partir de um certo valor de condutividade ou resistividade, por exemplo. Certo? Tipo, condutor é o que conduz bem corrente elétrica. E aí a gente não está no equilíbrio eletrostático. A gente está sempre mantendo o condutor a uma certa DDP e sempre, então, as cargas estão em movimento. Nunca alcança o equilíbrio eletrostático. Então a gente analisa o condutor a partir da capacidade de permitir a condução de forma fácil, sem muito obstáculo, então, que ele tenha uma condutividade alta. Condutividade alta significa que ele permite facilmente a condução naquele meio. Então, lembrem-se que isso daqui pode ser entendido como uma definição do condutor a nível de eletrostática. Rho igual a zero. Então, nunca a gente vai conseguir uma densidade volumétrica de carga no condutor. Por quê? Por conta da lei de Gauss, onde o divergente de E é igual a ρ sobre ε0. Porém, não existe campo elétrico no interior do condutor. Campo eletrostático no interior do condutor. Consequentemente, se o divergente de E é zero, o ρ também é zero. Ou seja, não vai existir possibilidade de gerarmos acúmulos de carga que iriam gerar campos elétricos aqui dentro. Qualquer acúmulo de carga no interior do condutor iria gerar campo elétrico. Esse campo elétrico ele seria neutralizado pelo movimento de cargas negativas. Essas cargas negativas, se a gente conseguisse gerar acúmulos de carga aqui, essas cargas negativas viriam, envolveriam esse acúmulo de carga e neutralizariam ela, zerando a carga resultante aqui. Por exemplo, se esse acúmulo de carga fosse positivo, né? Então, os elétrons iriam se acumular em torno dessa carga positiva, neutralizando ela. Se o acúmulo de carga fosse negativo, os elétrons aqui em torno iriam se afastar, porque eles iriam ser repelidos pela carga negativa, deixando um acúmulo de carga positiva em torno que iria neutralizar a carga total nesse meio. Então, nunca a gente vai conseguir gerar uma carga efetiva acumulada no interior, certo? Sempre os elétrons livres vão se deslocar de tal forma a neutralizar aquele acúmulo, zerando o campo elétrico. Então, a gente não consegue, dentro do condutor, quando eu estou falando desse acúmulo aqui,
É claro que a gente pode gerar um acúmulo de carga no interior do condutor, mas aí ele não seria exatamente no interior do condutor. Seria assim, ó. Eu tenho o condutor, eu venho, faço um buraco no condutor e encho aqui de um material que não é condutor e que está eletrizado. Certo? Então eu gerei uma cavidade no condutor que preenchi com um material que não é condutor e que está com acúmulo de carga. Então, no interior desse condutor grande, eu coloquei um acúmulo de carga lá dentro, gerei um ρ, só que não é exatamente no interior do condutor. Quando eu estou falando aqui no interior do condutor, não dá para fazer um acúmulo de carga, é realmente dentro do condutor, na parte interna do condutor. Essa região aqui, onde a gente colocou um acúmulo de carga, esse acúmulo de carga não está no condutor. Ele está numa parte que não é condutora, que está acomodada dentro de uma cavidade. A gente precisou retirar uma porção de condutor dali para ficar um espaço vazio e preencher de material não condutor. Então, é a única forma da gente conseguir colocar um acúmulo de carga na parte interna de um condutor, mas que não vai estar dentro do condutor, vamos dizer assim, como se fosse na carne do condutor, sabe? Entre aspas, lógico, que isso aqui não é carne. Como se fosse dentro do material condutor mesmo. A gente precisou, na verdade, retirar o condutor desse espaço e preencher com um material não condutor. Então, o ρ que está aqui, ele não está no condutor propriamente dito, embora esteja envolto de material condutor. Então, a gente pode falar que está interno a esse material condutor, mas não está dentro dele mesmo. Não é um ρ que está no condutor. Ele está fora da estrutura do condutor. Então, a segunda situação é a gente nunca consegue gerar no condutor mesmo, no condutor propriamente dito, um acúmulo de carga. Terceira conclusão é que, como consequência disso daqui, toda carga em excesso que colocarmos no condutor, ou seja, se a gente tentar eletrizar o condutor colocando cargas em excesso nele, toda carga em excesso vai para a superfície. Então aqui está o material condutor. Se a gente vê e der uma descarga de cargas elétricas aqui nessa região, as cargas não vão ficar paradinhas, elas vão se afastar, saindo da região interna do condutor e se acumulando, se forem cargas negativas, por exemplo, se acumulando na superfície. Porque é o limite da onde elas conseguem se deslocar, né? Se existisse mais condutor aqui para fora, elas continuariam se deslocando até não ter mais condutor, até não ter mais para onde ela ir. Elas chegam aqui no limite do condutor e param porque não tem mais para onde ir. O ar é isolante, né? Não tem como elas pularem para o ar, porque o ar não permite a condução de eletricidade. Então, as cargas se acumulam na superfície. Então, o condutor permite um sigma, mas não permite um ρ no seu interior. Então, sempre o condutor vai surgir um sigma se a gente colocar um excesso de carga nele. Um sigma que a gente não controla. Por que a gente não controla? Porque eu não posso colocar uma porção de carga nessa região e fazer com que ela fique lá. Qualquer carga que eu for acumulando em uma certa região, ela vai se espalhar espontaneamente, se acomodando da melhor forma que essa distribuição de carga aqui encontrar. Né? Como essas cargas estão livres, então essa carga aqui está livre para se deslocar para um lado e para o outro por cima da superfície, e essas cargas estão se repelindo. Tem um monte de elétron aqui se repelindo. Então, eles não querem ficar todos juntos. Se eu chegar aqui
e colocar um monte de elétrons aqui, eles não vão ficar aqui paradinhos, eles querem se afastar o máximo possível uns dos outros. Então, eles vão se redistribuir pela superfície de tal forma em que eles ficam o mais distante possível um do outro. Então, a forma como eles se redistribuem é espontâneo do sistema, né? A gente não controla. Eu apaguei aqui o superfície. Ok? Quarta propriedade é que o condutor ele é um equipotencial. Relembrando, a palavra equipotencial significa que ele tem o mesmo potencial em qualquer ponto em seu interior ou na superfície, inclusive na superfície. Por quê? Porque a diferença de potencial entre dois pontos, por exemplo, entre os pontos A e B, vou colocar B e A, e a gente sempre entende o B como um ponto posterior, né? A posição final. Posição final menos a posição inicial é igual a menos a integral de A até B de E escalar dl. Então, escolhendo dois pontos no interior do condutor. Então, a gente vem aqui. Se a gente pega esse ponto A, faz essa integral até o ponto B, certo? De integral de menos E escalar dl, isso dá zero, porque não tem campo elétrico aqui dentro. Então, o campo elétrico é zero, a integral de zero dá zero. Consequentemente, o potencial no ponto A é igual ao potencial no ponto B. Porque o que a gente tem aí é VB menos VA igual a zero. Então, a gente passa o VA para cá, para a direita. VA igual a VB. A e B são dois pontos quaisquer. Dois pontos quaisquer no interior do condutor, inclusive o B, ele pode ser um ponto em cima da superfície. A gente pode andar até chegar na superfície. Até na superfície ainda vai valer que a integral de E escalar dl vai dar zero. Quer dizer que um ponto na superfície ainda vai ser igual a um ponto lá no interior, se B for na superfície e A for um ponto no interior. Então, qualquer dois pontos dentro do condutor tem o mesmo potencial. Então, todo condutor ele é um equipotencial. Consequência disso, a quinta conclusão é que imediatamente após a superfície, imediatamente fora do condutor, ou seja, tem campo elétrico fora do condutor, mas esse imediatamente significa estamos na superfície, aí a gente deu um salto infinitesimal para fora. Tipo, acabou de sair da superfície para fora, já tem campo, certo? Então, uma pisada infinitesimal para fora já tem campo. Esse campo que está imediatamente fora do condutor, ou seja, acabou de sair do condutor por uma distância infinitesimal, é perpendicular à superfície do condutor. Então, o campo elétrico imediatamente fora do condutor é perpendicular à superfície. E isso é consequência do anterior aqui, ó, do fato do condutor ser um equipotencial. Por quê?
É fácil. Então, a gente tem o condutor. Se esse condutor está eletrizado, onde as cargas elétricas estão aqui na superfície, ele não tem campo elétrico dentro, mas ele tem campo elétrico que sai aqui. Esse campo elétrico, quando ele sai da superfície, ele sai imediatamente perpendicular. Depois que ele se afastou do condutor, aí ele pode dar pirueta, dar volta. Pirueta não, né? Pirueta dá a impressão que ele faria isso. Um campo elétrico não faz isso. Você teria, se um campo elétrico faz isso, você conclui que em um mesmo ponto você tem dois campos elétricos apontando em direções diferentes. Tipo, você tem um campo elétrico quando ele está seguindo a linha aqui, ó, você tem um campo elétrico apontando para cá. Aí, se continuar seguindo a linha, depois você tem outro campo elétrico apontando para cá. Afinal, qual é o campo elétrico certo? Só tem uma única direção e sentido do campo elétrico em um ponto. O que a gente teria aqui é uma resultante, caso existisse realmente dois campos elétricos ali, a gente faz a resultante entre elas. Então, as linhas que representam o campo elétrico resultante, elas nunca vão se cruzar, porque senão não é campo elétrico resultante, senão vão existir mais de dois componentes de campo elétrico, e a gente ainda tem que fazer a resultante delas. Então, não faz pirueta, do jeito que eu falei. Mas ele sai imediatamente perpendicular, depois ele pode deixar de ser perpendicular à superfície mais distante. Né? Tipo, já está distante, ele não precisa ter uma direção que, se a gente projetar aqui na superfície, sempre mantenha a perpendicularidade. Agora não, saiu imediatamente a superfície, tem que sair perpendicular. Esse aqui não pareceu tão perpendicular, não, mas a gente força a imaginação. Por que ele tem que sair perpendicular à superfície? Porque, inclusive, a superfície é um equipotencial. Se a gente pegar dois pontos aqui, ó, ponto A e ponto B, e fizer a integral do ponto A até o ponto B sobre a superfície, então, menos integral de escalar dl de A até B, isso ainda vai dar zero, porque o potencial no ponto A e o potencial no ponto B são iguais. Então ainda vai dar zero, porque isso aqui é VB menos VA, né? VB menos VA dá zero, porque os dois são iguais. Só que a gente está numa situação aqui onde estamos trabalhando na fronteira onde existe campo elétrico e não existe campo elétrico. Tipo, se a gente está exatamente na superfície, a pergunta é, na superfície existe campo elétrico? Porque não existe dentro, existe fora. E na superfície? Tem campo elétrico na superfície? Se a gente ampliar essa imagem aqui, ó, a gente vai ver essa parte do condutor. Vou ampliar, na verdade nem preciso ampliar, mas a ideia é que eu rabisquei aqui, né? Então vamos fazer um desenho mais bonitinho. Aqui tem campo elétrico do lado direito, que seria a parte de fora do condutor, e não tem campo elétrico do lado esquerdo. E a gente está fazendo a integral em cima da superfície. O caminho que a gente escolheu para fazer a integral é um caminho onde a gente considera que tem campo elétrico ou que não tem campo elétrico. Porque ele está andando em cima da linha. Do lado direito tem, do lado esquerdo não tem. Tem campo elétrico ou não tem? Tanto faz. Se quiser falar que não, se quiser falar que tem, de qualquer forma dá zero. A questão é que, mesmo na superfície, como o potencial é igual, e vai fazer com que dê zero, mesmo em cima da superfície,
Se você considerar que tem campo elétrico, porque imediatamente após a sair da superfície já tem campo elétrico, então a gente não tem como definir um limite de quando é que o campo elétrico surge. A gente pode falar que ele surge exatamente em cima da superfície. A questão é que quando ele surge de tal forma a fazer com que essa condição aqui zere o potencial nos dois pontos em cima da superfície. Como que a gente zera a condição pelo produto escalar? De que E seja sempre perpendicular ao DL. O DL é o caminho de integração, é a trajetória em cima da superfície. Então, se o DL está em cima da superfície, o E tem que ser perpendicular à superfície. E aí a gente consegue essa condição de zerar sempre também, mesmo considerando o campo elétrico já sendo gerado ali na superfície. Então, se ele é gerado na superfície, ele tem que ser gerado imediatamente, quando ele sai imediatamente da superfície, ele sai perpendicular. Essas propriedades do condutor permite com que ele tenha uns comportamentos fantásticos. Por exemplo, a gente tem um condutor completamente disforme aqui e a gente vem e faz uma cavidade em seu interior. É um buraco. Isso aqui é um buraco. Essa região aqui, então, seria, vamos dizer assim, a carne do condutor, entre aspas. É a parte maciça do condutor. E aqui é um oco, né? Essa região aqui é um oco. O que que acontece se a gente vier e colocar uma carga elétrica aqui? Pode ser uma carga positiva. Essa carga positiva vai gerar campo elétrico, porém, o condutor não permite a existência de campo elétrico no seu interior, na sua parte maciça, que é essa parte rachurada. O que que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é que vou fazer primeiro o desenho das linhas de campo da carga pontual como se não existisse condutor, certo? Então a gente teria aqui ó, as linhas radiais da carga pontual, como se não existisse condutor. Eles teriam esse formato, são radiais. Não teria esse formato porque está torto, né? Mas é minha mão que desenha torto. Imagina para vocês que estão retinho, né? Exatamente radial. O que acontece? Esse campo elétrico que está se afastando da carga pontual lá dentro, quando a gente coloca, aí já materialize esse condutor em torno dessa carga da forma como está no desenho. Os elétrons livres, eles vão ser atraídos pelo campo elétrico, vai surgir uma força no sentido do contrário ao campo elétrico, né? O campo elétrico está para fora, os elétrons livres vão sentir uma força para dentro. Então, eles vão ser atraídos pela carga positiva que está dentro da cavidade. Apaga, tem. Então, eles vão ser atraídos pela carga positiva que está no interior da cavidade, vão se acumular nessa superfície interna. Consequentemente, a superfície externa vai ficar com falta desses elétrons. E aí, o que a gente vai ter então é o vermelho é o formato das linhas de campo da carga pontual, caso o condutor não existisse. Agora, o verde vai ser o formato das linhas de campo da carga pontual dentro do condutor, né? As linhas de campo saem da carga positiva, que é a carga pontual, e vai até a superfície, incidindo nas cargas, nos elétrons.
Essas linhas aqui não ficam radiais mais, elas ficam distorcidas aqui dentro da cavidade, porque as linhas elas têm que se distorcer para elas incidirem perpendicular à superfície. Mesmo a superfície interna, elas têm que incidir perpendicular. Certo? Aí não vai ter campo elétrico aqui, vai ser neutralizado. E essa carga que ficou exposta vai gerar um campo elétrico se afastando. Esse campo elétrico se afastando, ele é resultado de existir a carga positiva lá dentro da cavidade. De certa forma, é como se o condutor ele gerasse como é que seria o termo? Uma descontinuidade no campo elétrico aqui, tipo, o campo elétrico da carga pontual está na cavidade, de repente quebra a continuidade do campo elétrico, essa região maciça aqui não tem campo elétrico mais, e volta a ter campo elétrico quando a gente sai do condutor. O que é intrigante, porque o condutor ele anula o efeito do campo elétrico na sua parte maciça, mas ele permite a comunicação para que o campo elétrico, devido à existência dessa carga aqui no interior da cavidade, ele saia de novo. Ele possa sumir durante essa parte aqui no interior do condutor, mas ele ressurja na parte externa. E aí tem uns exercíciozinhos para vocês fazerem, que é, por exemplo, qual é a quantidade de carga negativa que vai se acumular nessa superfície interna e, consequentemente, a quantidade de carga positiva que fica exposto aqui na superfície externa, se a gente colocar uma carga dentro da cavidade. Coisas do tipo assim. E isso encerra a nossa parte sobre condutores. Para encerrar esse capítulo, falta falarmos sobre capacitores. Eu vou pular a parte de carga induzida, tá? Assim, a gente discutiu aqui conceitualmente a ideia de carga induzida. Você aplica um campo elétrico no condutor, você induz acúmulo de carga, deslocamento de cargas nesse condutor. Mas o capítulo ele faz uma continha de qual que é a pressão que você exerce sobre a superfície de um condutor se você aplica um campo elétrico, por exemplo. Eu vou pular essa continha. Vamos para a parte de capacitores. O que é um capacitor? Capacitor é se a gente tiver dois condutores, onde esses dois condutores eles podem ter qualquer formato e a gente vai retirar carga de um para levar essa carga para o outro. Consequentemente, se a gente estiver tirando carga negativa desse um e levando essa carga negativa para o outro, o que a gente vai ter é então, retirando carga negativa desse primeiro, ele fica positivo. Quando a gente leva a carga negativa para o outro, ele fica negativo. Então, daquele que a gente retira a carga, ele fica com a falta, e daquele que a gente coloca, ele fica com excesso. Se for o negativo, ele vai ficar com falta de carga negativa aqui e excesso de carga negativa aqui. Então, um capacitor são dois condutores
que posicionados um próximo ao outro, você eletriza eles com cargas de sinais contrários. Para as aplicações práticas, essas cargas têm o mesmo módulo, tipo, se esse aqui for ter uma quantidade de carga mais Q, esse aqui vai ter exatamente menos Q. E aí a gente define uma propriedade chamada capacitância. O que é capacitância? Capacitância seria uma propriedade que está relacionada com o quão fácil é a gente retirar a carga de um condutor e levar para o outro. Se isso é fácil ou se isso é difícil. É claro que a gente não vai fazer isso na mão. A gente não vai lá, pega uma pinça, com essa pinça a gente pega um elétron e leva para lá na pinça. Como que a gente leva elétron de um lado para o outro no capacitor? Bom, os capacitores que vocês conhecem, vou fazer aquele desenho típico de diagrama de circuitos, mas vocês conhecem aquele capacitor cilíndrico que tem uma entrada de cá e uma entrada de cá. Então é um tubinho que tem umas gravações nele, tem umas numerações aqui, falando as características dele, qual é a capacitância dele, e que você coloca isso no circuito. Esse capacitor aqui, ele é um capacitor de folha enrolado. Né? Se você abrir ele e desenrolar, você vai ver que na verdade é uma folha compridinha. São duas folhas compridinhas, na verdade. Então os dois condutores da qual ele é feito são duas folhas paralelas que depois a gente pega e enrola, tipo um rocambole. Então, como que a gente eletriza, carrega um capacitor? Então, aquele desenho típico do diagrama lá de circuitos, que a gente coloca duas placas paralelas, é o símbolo de um capacitor, a gente liga ele numa fonte de tensão. E a fonte é representada assim, por duas barrinhas de tamanhos diferentes, para ilustrar que tem uma diferença de potencial sendo aplicada aqui. Potencial maior, a barrinha maior, potencial menor, a barrinha menor. E aí essa diferença de potencial aplicada, então, faz com que surja um campo elétrico que vai atuar nos elétrons livres do condutor. O campo elétrico aqui, então, vai atuar atraindo elétrons dessa placa para cá, vai retirar cargas negativas. Vai se retirar cargas negativas dessa placa, essas cargas negativas vão se deslocar tentando neutralizar esse potencial positivo aqui. A gente pode interpretar esse potencial positivo da fonte como se fosse um acúmulo de carga positiva. E esse acúmulo de carga positiva vai atrair cargas negativas para ele, e esse acúmulo de cargas negativas vai expulsar as cargas negativas dele. Então, as cargas negativas vão se deslocar nesse sentido a partir dessa placa aqui. Então, essa placa de cá vai ficar positiva e essa placa da direita vai ficar negativa. Por que ela vai ficar positiva? Porque a diferença de potencial vai atrair elétrons que estavam nessa placa, vai dar a volta e vai acumular esses elétrons nessa placa. Então é assim que a gente retira elétrons de uma placa e leva para outra, aplicando uma diferença de potencial entre as duas placas. E aí, quando se aplica a diferença de potencial, os elétrons se deslocam de uma placa para outra na tentativa de neutralizar essa diferença de potencial.
Então, deixa eu redesenhar esse circuito mais bonitinho aqui. Então, aqui o capacitor, aplica-se uma diferença de potencial V, que vai eletrizar, vai carregar esse capacitor. A gente usa o termo carregar, ele vai ficar carregado, mas ele vai ficar carregado de energia. Ele não vai ficar carregado de um excesso de carga, porque a carga total do capacitor continua sendo neutra. Mas, de certa forma, você tem carga disponível. Então, não é errado falar carregar, não. Tá? A carga total do capacitor é neutra, mas você deslocou carga de uma placa para outra. Se você for descarregar esse capacitor, significa que você vai fechar o circuito, permitindo que o excesso de carga de uma placa volte para outra placa e neutralize as duas novamente. Então, no momento em que o excesso de carga negativa dessa placa retornar para a positiva, você vai ter corrente elétrica nesse movimento que pode ser usada para alimentar algum dispositivo eletrônico. Então, tem a energia armazenada nesse capacitor. Então, beleza. A gente aplica uma certa diferença de potencial. Essa diferença de potencial, então, impulsiona essas cargas negativas a saírem dessa placa daqui, dar a volta no circuito e se acumularem nessa placa da direita, até que se alcance uma certa quantidade de carga que se deslocou. Porque quanto mais cargas se deslocam, maior vai ser a diferença de potencial entre essas duas placas. Quando a diferença de potencial alcançar V, que é a mesma diferença de potencial da fonte, cessa o deslocamento de carga. Porque aí você agora tem um equilíbrio como se fosse um cabo de guerra. Tipo, você tem essa placa aqui, você tem esse terminal da fonte num potencial positivo, mas você alcançou o mesmo potencial na placa da esquerda do capacitor. Você tem esse terminal da direita da fonte num potencial negativo, mas você alcançou o mesmo potencial na placa da direita do capacitor. Então, se essa placa aqui e todo esse condutor alcançaram o mesmo potencial, cessa a corrente, não vai ter mais cargas se deslocando para cá, porque está tudo num único potencial. Assim como não vai ter mais cargas se deslocando para cá também por esse condutor da direita, porque todo esse condutor da direita, que pode ser interpretado como sendo constituído de uma placa do capacitor e do fio que conecta até o outro terminal da fonte, a gente pode interpretar isso aqui como um único condutor. Todo esse condutor está no mesmo potencial. Se está no mesmo potencial, as cargas não vão se deslocar, porque as cargas só se deslocam sob o impulso de diferença de potencial. Apaga. Vai apagar. Beleza. Então, na hora que a diferença de potencial entre as placas do capacitor ficar igual à diferença de potencial da fonte, cessa a corrente elétrica e não tem mais carga se deslocando. Então, toda a carga que se deslocou de uma placa para outra, que alcançou, por exemplo, um valor Q, vai ficar Q e pronto, não vai aumentar. Como que a gente aumenta a quantidade de carga? Aumentando essa diferença de potencial na fonte. Porque aí a gente desestabiliza, volta a tipo, aumenta de um V para um V'. Agora, V' é maior do que V, e nas placas está V, enquanto na fonte está V'. Agora, o potencial nessa placa do capacitor aqui em cima e do terminal da fonte aqui embaixo são diferentes. O potencial no terminal aqui da fonte é maior do que da placa aqui em cima, então vai ter um deslocamento de carga, até que alcance o mesmo potencial e a diferença de potencial entre as placas do capacitor alcance V' igual da fonte. E aí cessa de novo o deslocamento de carga. Então, no final das contas, a quantidade de carga que a gente vai conseguir colocar no capacitor, ele é proporcional, diretamente proporcional, à diferença de potencial que a gente coloca na fonte. Quanto maior a diferença de potencial que a gente aplicar na fonte, mais carga a gente consegue colocar no capacitor. É claro que o capacitor tem um limite. Se você colocar uma diferença de potencial muito alta,
essa região entre as placas não vai conseguir impedir que a carga pule de uma placa para outra por dentro do capacitor. E aí a gente queima o capacitor, porque vai surgir uma descarga elétrica no interior do capacitor, que vai queimar o material isolante que está separando as placas. Mas beleza. A gente aplica uma diferença de potencial V e surge um deslocamento de carga Q para aquela diferença de potencial. Se a gente aumentar a diferença de potencial, a gente aumenta Q. A gente define a capacitância como sendo exatamente a quantidade de carga que a gente consegue colocar para um certo valor de diferença de potencial que a gente aplicar no capacitor. Então, por isso que capacitância é um parâmetro que fala quão fácil é você carregar o capacitor. Por quê? Porque você coloca uma certa diferença de potencial, certo? Essa diferença de potencial vai permitir que o capacitor acumule uma certa carga Q. Se você tem dois capacitores, um com capacitância C1 e o outro com capacitância C2, e você coloca os dois na mesma diferença de potencial, aquele que tiver a maior capacitância vai acumular uma maior carga. Porque se V é igual, tipo, se C1 é maior que C2, C2 é menor, Q1 vai ser maior do que Q2. Então, você aplica uma mesma diferença de potencial nos dois capacitores, mas o capacitor de capacitância C1, ele consegue acumular mais carga, ou seja, é mais fácil você deslocar a carga de uma placa para outra no capacitor C1, porque você precisa de uma quantidade menor de diferença de potencial para deslocar a mesma quantidade de carga. Ah, mas aqui, cadê? Você não falou disso de mesma quantidade de carga, você falou de mesma diferença de potencial, e uma mesma diferença de potencial consegue deslocar mais carga no capacitor de capacitância C1. Exato. Exatamente. Quer dizer que o capacitor de capacitância C1, se ele é maior, ele consegue mais carga para uma mesma diferença de potencial. Mas, se a gente estiver analisando qual é a diferença de potencial necessária para que a gente coloque a mesma quantidade de carga nos dois capacitores, então a gente aplica uma diferença de potencial V1 e uma diferença de potencial V2. Como o V1 tem uma capacitância maior, a gente precisa de uma diferença de potencial menor. Como C2 tem uma capacitância menor, foi mal. Como C2 tem uma capacitância menor, a gente precisa de uma diferença de potencial maior para que eles alcancem a mesma carga. Por isso que eu interpreto capacitância como sendo a facilidade de acumular carga. Porque se você quiser colocar a mesma carga em dois capacitores diferentes, aquele que tiver maior capacitância, você precisa de uma diferença de potencial menor. Ou seja, vai ser mais fácil deslocar cargas, porque uma diferença de potencial menor significa que você está aplicando um campo elétrico menos intenso, significa que você precisa de menos força. Um campo elétrico menos intenso significa que você precisa aplicar uma força menor nas cargas da placa para que você consiga deslocar elas de uma placa para outra. Ok? Espero que isso tenha ficado claro. Se não ficou claro, vão lá no Moodle e façam as perguntas, me mandem mensagens, ok? Isso é capacitância. Capacitância C é medida em farads. Unidade de capacitância. Para carregar um capacitor,
gatinho muito lindo aqui embaixo. Para carregar um capacitor, então, a gente precisa remover elétrons de uma placa e levar para outra placa. Então, temos aqui o capacitor. Vou conectar uma placa com a outra. Não vou desenhar a fonte, mas é claro que a gente precisa de uma fonte aqui, né, para que exista algo exercendo força para poder retirar elétron de uma placa e levar para outra. Mas eu não vou desenhar isso aqui porque não importa. Não importa que tipo de fonte está realizando esse trabalho. O que importa é a nossa visão aqui é de que uma quantidade de carga infinitesimal de Q, ela é retirada. Pode ser, esse dq pode ser um elétron por vez. Se a gente quiser chamar o dq de um único elétron por vez, só que aí um elétron, de um em um elétron demoraria bastante para carregar, né? Então esse dq pode ser uma quantidade grande de elétrons, mas que vai representar uma carga pequena em Coulomb, de qualquer forma. Mas não importa, a gente, como isso aqui é teórico, a gente pode pensar até meio elétron por vez. Não existe meio elétron, mas teoricamente isso aqui não vai fazer diferença para a gente. Então, essa carga dq precisa ser deslocada de uma placa até a outra e vai ser depositada nessa placa 2. Consequentemente, dq vamos considerar sendo positivo. Vamos considerar que são as cargas positivas que a gente está retirando. Então, essa placa da esquerda está ficando negativa e a placa da direita está ficando positiva. De novo, não é carga positiva que anda no condutor, mas isso é teórico, né? Não faz diferença mentalmente a gente idealizar o que está acontecendo. Na prática não é assim, mas não vai mudar a nossa conta se a gente considerar que for carga positiva ou se for carga negativa que está em movimento. A questão é, de grão em grão, a galinha enche o papo. Ou seja, a questão é, de dq em dq, a gente vai conseguir colocar uma carga Q total em um determinado instante de tempo. Então, de dq em dq, a gente acumulou uma certa carga Q no capacitor. Ok? Vamos supor que essa carga Q, que já foi acumulada, que não é uma carga infinitesimal, já é uma carga relevante, tá? Já é um valor grande de carga. A porção que a gente leva de cada vez, que é dq, que é infinitesimal. Então, mesmo que a gente já tenha colocado uma quantidade de carga grande, o próximo elemento que a gente vai levar de uma placa para outra vai continuar sendo infinitesimal. É de dq em dq. Mas nesse instante aqui em que tem uma carga Q, tem uma diferença de potencial. Vou esperar o computador aqui pensar. Tem preguiça, tá? Surgiu uma diferença de potencial V. Vzinho minúsculo. Então, tem uma diferença de potencial entre essas placas por conta da carga entre elas. Uma carga negativa e uma carga positiva do outro lado. Certo? Esse capacitor tem uma capacitância C. A pergunta é, qual é o trabalho nessa situação onde a carga do capacitor, onde a carga que já foi deslocada, né? Claro que a carga no capacitor propriamente dita, sendo literal, a carga no capacitor é zero, porque na placa da esquerda tem menos Q, na placa da direita tem mais Q. Então a carga literalmente no capacitor é zero. Mas isso aqui a gente olha, na verdade, a carga que foi deslocada de um lado para o outro. A gente já deslocou uma carga Q. Então, quando a gente fala carga no capacitor, o capacitor está carregado com a carga tanto, significa o tanto de carga que se deslocou de uma placa para outra, tá? Não é a carga em excesso no capacitor. A carga em excesso no capacitor é zero. É a carga que se deslocou de uma placa para outra. Então, nesse instante onde já carregamos o capacitor com a carga Q e, portanto, a diferença de potencial é V, qual é o trabalho que a gente tem que realizar para pegar o próximo elemento de carga dQ e deslocar ele da placa negativa para a placa positiva?
Bom, o trabalho que a gente tem que realizar, que eu vou chamar de um DW, porque vai ser uma fração do trabalho total, porque no final eu quero calcular qual foi o trabalho total para levar toda a carga de uma placa para outra, mas qual é o trabalho para eu levar só esse DQ agora. Então, o trabalhozinho DW que a gente tem que realizar para levar essa carga DQ é... Rufem os tambores. Não tem nenhum segredo, gente. Qual que é o trabalho para a gente pegar uma carga e deslocar ela de um ponto até o outro? É o valor da carga vezes a diferença de potencial entre os dois pontos que ela estava. O potencial nesse ponto e o potencial nesse ponto representam uma diferença de potencial, é pegar o valor da carga vezes a diferença de potencial. Lembram disso? Então é a mesma coisa ali. Então é o dq, que é o valor da carga, vezes v, que é a diferença de potencial. Só que a capacitância C, ele é um valor constante. Ele é Q sobre V. Certo? Por que ele é um valor constante? Porque a diferença de potencial V, qualquer diferença de potencial, na verdade, ele é menos integral de A até B de E escalar dl. O campo elétrico gerado pelo deslocamento de carga, gerado por um acúmulo de carga de um lado e um acúmulo de carga do outro, a expressão do campo elétrico, ele é sempre proporcional à carga. Então, a gente vai ter sempre a possibilidade de escrever o potencial de um acúmulo de carga proporcional àquele acúmulo de carga. Ou seja, capacitância é igual a carga sobre diferença de potencial. Só que a diferença de potencial sempre vai poder ser escrita como um termo que é proporcional, um termo vezes a carga de forma explícita. Ou seja, o potencial ser proporcional à carga significa que a gente pode escrever o potencial como sendo alguma expressão vezes a carga. E aí a gente corta carga com carga, a capacitância vai ser 1 sobre o termo que veio do potencial onde a gente retirou a carga. Isso daqui é uma constante. Uma constante do ponto de vista da carga, tá? Porque a gente corta carga com carga. Então, se torna constante do ponto de vista de independe do tanto de carga que você colocou no capacitor. A capacitância dele não muda com o tanto que você carregou ele. Quanto mais carga você coloca no capacitor, então quanto maior a quantidade de carga que você coloca no capacitor, consequentemente maior vai ser a diferença de potencial entre as placas do capacitor. Porque a diferença de potencial é diretamente proporcional à carga que você deslocou de um lado para o outro. Então, mantém isso aqui constante. Certo? Então, temos, vamos fazer o seguinte, vamos escrever V como sendo o Q sobre C. Porque aí a gente consegue escrever a diferença de potencial em termos diretamente da carga e vai ficar em função da capacitância. Então, o trabalho realizado para deslocar esse dQ vai ser Q sobre C dQ. E aí, vamos supor que a gente continua levando carga até que esse Q vire um Qzão, que vai ser a carga final. Consequentemente, esse V vira um Vzão, que vai ser a diferença de potencial final. Esse aqui vai ser a carga final nossa. Qual foi o trabalho realizado para colocar essa carga total Qzão? A gente vem aqui, ó, e integra de um lado e do outro. A integral do lado esquerdo nos dá o trabalho total. A integral do lado direito é uma integral na carga, é uma integral em dq. O capacitor inicialmente estava completamente descarregado e a gente carregou ele até uma carga Qzão. Então, o dq vai variar de 0 até Qzão. Essa integral aí de Q sobre C dá o quê?
Bom, 1 sobre C é constante, né? Então, a integral de Q de Q, que dá Q quadrado sobre 2. Aplica nos limites, fica Qzão ao quadrado sobre 2 e o C que estava lá. Pronto, é só isso. Olha que simples. Esse aqui é o trabalho total necessário para a gente acumular uma quantidade de carga Q num capacitor com capacitância C. Só que, em geral, a gente não sabe quanto de carga que foi acumulado no capacitor. A gente sabe, na verdade, qual foi a diferença de potencial que a gente aplicou. É claro que, tendo a diferença de potencial, a gente pode usar essa expressão aqui. C é igual a Qzão sobre Vzão. Aí eu sei que a carga aplicada foi CV. É só eu pegar a capacitância e multiplicar pela diferença de potencial. Mas, na prática, a gente sempre está fazendo uma leitura na fonte da diferença de potencial que a gente aplicou no capacitor. Então, é mais prático a gente deixar esse trabalho escrito em termos da diferença de potencial. Então, é só substituir essa expressão aqui. Então, o Q escrito em termos da diferença de potencial fica C quadrado, V quadrado sobre 2C. Então, o trabalho para eletrizar ou carregar completamente o capacitor foi, cortou o 2 com esse C, CV quadrado sobre 2. Mas tanto faz, isso daqui está certo, isso daqui está certo, ok? É isso, galera. Isso encerra o nosso capítulo 2. E aí, a gente está pronto para ir para o capítulo 3. Vocês estão completamente prontos para fazerem todos os exercícios do capítulo 2. Qualquer dúvida, mandem mensagem a respeito dos exercícios. E até a próxima. Valeu, abração.